5, 4, 3, 2, 1. Parabéns por ter chegado ao nosso segundo encontro. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo quer aprender um pouco mais, mas existe uma diferença brutal entre você querer mudança e você de fato mudar. E o fato é que você já saiu do querer, você já de fato tomou uma iniciativa. Parabéns por isso. No vídeo anterior eu te mostrei a importância de você enxergar as coisas corretas. Existe uma oportunidade passando agora na renda fixa que poucos olhos são capazes de enxergar. Mas depois do vídeo de ontem você é capaz de enxergar, assim como você enxergou o tourinho que está atrás da minha tela aqui. Seus olhos agora estão treinados. Porém tem um problema, e eu não quero ser estraga prazer, tá? A oportunidade que a gente está vivendo hoje é uma oportunidade que você desperdiçou lá atrás. Sabe quando essa oportunidade apareceu? Lá em 2016. Para você ter uma noção, esses eram os noticiários de 2016. Enquanto eles faziam você focar em todos os problemas que o Brasil estava passando no ano de 2016, algumas pessoas perceberam a oportunidade de renda fixa e garantiram um retorno de até 70% em um único título público em um ano. Pois é, essa oportunidade apareceu 2 vezes na sua frente e você desperdiçou. Só que olha só, ela está aparecendo novamente nesse momento. Só que dessa vez é diferente. Eu tô aqui e a gente já sabe, você não vai desperdiçar ela novamente. Porém, antes de abraçar essa verdadeira oportunidade, eu preciso te explicar como funciona realmente a renda fixa. Você está pronto? Então vamos para a segunda aula. Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso segundo dia, ao nosso segundo encontro da oportunidade de ouro da renda fixa. Tá muito alto, tomaram um susto, é isso mesmo, é para acordar, tá certo? Bom, agora que a gente começou com o nosso segundo dia, tem alguns recadinhos iniciais para dar. Primeiro, eu queria que vocês comentassem aqui. Poxa, o áudio tá ruim e tal, tudo bem, calma aí que o pessoal já tá batalhando para arrumar. Mas se vocês estão conseguindo me ouvir aí, né? Eu quero que vocês enviem primeiro a esse dado. A gente entende. Peraí que o áudio tá ruim. Peraí que o áudio tá ruim. O áudio tá certo? Ajeitaram aqui, tá vendo? Ó, o criativo falou, eu vou fazer um som aqui que a sua voz vai ficar do William Bonner. Podia dar certo, né? Mas não deu. Agora a gente voltou pro normal, beleza? Então agora que vocês estão me ouvindo super bem, eu quero saber o seguinte, conseguiram aprender alguma coisa ontem? Algum ensinamento? Alguma ideia? Algum conceito que vocês não entendiam de jeito nenhum na renda fixa e que ontem finalmente entenderam? Eu queria que vocês me enviassem aqui as mensagens, tá certo? Enquanto vocês vão enviando, aí ó, melhorou, aprendi muito, é isso aí, poxa. Eu sabia que vocês iam gostar bastante, vocês vão gostar da aula de hoje também. Antes, recadinhos iniciais, tá? Antes da gente começar o conteúdo de hoje, tá muito bom também. Se você tiver algum insight bacana, poxa, gostei disso daqui que o Gui falou, entendi agora de fato, você vai fazer o quê? Mandar um soquinho, tá certo? Mas antes da gente começar, você vai encaminhar para 3 pessoas. Amigo, familiar, cunhado que está te devendo, aquele amigo que pede dinheiro emprestado sempre, ou seja, não sabe cuidar da grana, chama ele para viajar, tá sempre sem dinheiro, encaminha essa live para ele. Quando você encaminhar para 3 pessoas, amigos, amigas, familiares, manda o diamantezinho aqui, tô vendo que já tem gente que tá mandando diamante, significa que está compartilhando com outras pessoas. Você quer que outras pessoas que estão ao seu redor ali tenham os mesmos conhecimentos financeiros que você, tá bom? Então, olha só, lembra que eu falei que a aula de hoje ela tá muito boa, tá melhor do que a de ontem, tá pior que a de amanhã? Então, pô, vocês vão ver aí que de fato é verdade. Falando nisso hoje, pessoal, tô só sem um cafezinho aqui, né? Perguntei aqui, o Johnson tinha um cafezinho e tal, falou que tá caro. Né? O cafezinho tá caro. Então, pô, 7 horas, 8 horas, né? Na verdade, 8 e 5 aqui, ficar tomando café pra quê? Né? Café tá subindo, inflação tá alta, e hoje, sabe o que eu vou contar pra você? Um jeito de você proteger o seu dinheiro de verdade contra a inflação, tá? Você vai colocar aquela grana, café, as coisas subindo, você vai ver que, opa, tô protegido contra a inflação. Então, se você quer proteger sua grana ali, para você não diminuir a quantidade de café que você toma no dia, né? Porque isso daí seria algo que não dá para fazer, né? Então, não se preocupe. Hoje você vai entender como você vai manter o seu
poder de compra, ou seja, a quantidade de café que você bebe diariamente, tá bom? Gui, os slides estão ruins, tá tudo embaçado, sua cara tá embaçada. Será que o pessoal trocou aquela câmera 4K por uma TechPix? Não, tá? O que você tem que fazer? Ir na engrenagemzinha que está embaixo aqui no vídeo, tá? Em algum desses lugares aqui. Vai clicar na engrenagem, que provavelmente está lá em 240p. Aí você vai colocar em 1080p, que é para você ver Full HD aqui nossa imagem, todo o cenário que a gente preparou. De novo, não está de dia, não é gravado. Isso daqui é um cenário muito bem construído para a sua melhor experiência, tá certo? Bom, hoje eu vou tentar fechar a aula mesmo, conteúdo em 1 hora, e tirar 15 minutinhos de dúvida. Então eu espero todos vocês até lá, tá? Porque, obviamente, você sabe como você quer proteger sua grana contra a elevação do preço do café, tá bom? Vamos começar, então? Compartilhe aí, né, os slides para que nós comecemos aí nosso segundo encontro, hein? Tô vendo aqui que o chat está animado, hein? Pô, eu sou bastante diamante, bastante soquinho. Tô gostando de ver. Segunda aula da oportunidade de ouro da renda fixa 2.0. 20 horas, aula ao vivo. Você vê que nós somos pontuais, tá? Gui, perdi o mapa mental de ontem, né? Não consegui pegar os conceitos. Não estou no grupo do WhatsApp. O que é mapa mental? Se você se enquadra em qualquer uma dessas afirmações, o que você vai fazer? Vai entrar no grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Ou se você pegar o seu celular e apontar para a tela, você vai ser direcionado ou direcionada para esse grupo. E todos os dias, pessoal, a gente envia não só o mapa mental da aula, como o anterior. Tô certo, André? É isso mesmo? Mandamos o do dia e o anterior, então não precisa ficar preocupada, tentando comprar de outra pessoa. Não pague pelo material que nós iremos enviar de graça, tá? Então, entra no grupo do WhatsApp, perfeito? Bom, hoje a gente vai falar, ontem a gente falou como é que funciona o mundo da renda fixa, né? Não sei se está aqui em quadro, o mundo da renda fixa, que nós dividimos em 3 partes, perfeito? E agora, a gente vai aprender a usar os investimentos de crédito privado de forma estratégica. O que é investimento em crédito privado? Calma que eu vou te explicar, tá bom? Então vamos lá. Iniciando a nossa aula, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque talvez vocês tenham esquecido, né? Eu quero saber, na verdade, se vocês aprenderam, de fato, tá certo? O que é o investimento em renda fixa? Vocês aprenderam já, né? Todo investimento, todo ativo de renda fixa, ele representa uma dívida. Quando você investe em renda fixa, você está fazendo o quê? Emprestando dinheiro para alguém. Estou emprestando dinheiro para o meu cunhado, para minha cunhada, né? Para o meu irmão, primo, prima. Não, você está agora no jogo dos gigantes, tá certo? Você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, está emprestando dinheiro para banco, tá emprestando dinheiro ali para empresas. Poxa, ele não sabia que eu podia fazer isso. Fique calmo que você vai ver. Então, todo investimento em renda fixa se resume a uma dívida, tá certo? Só que, qual que é o ponto? Nós temos quando a gente fala em dívida, o brasileiro, principalmente, né, o brasileiro, a brasileira, eles tendem a pensar no quê? Em algo negativo. Poxa, porque o brasileiro, a brasileira, normalmente gosta de fazer ali uma parcelinha, né? Gosta de fazer um carnezinho? Vocês aí, eu quero saber, quem que compra celular à vista, né? Vocês não parcelam uma televisão e tudo mais? Você não gosta de parcelar? Já fez um carnezinho? Não, o brasileiro, ele gosta ali, ele se acostumou com a dívida. Então a gente tem essa memória negativa da dívida, né? Então, você está acostumado a pensar lá em dívida como uma família, algo que a família adquire, né? Então tem aqui um exemplo de uma família que tem uma renda de R$5.000 por mês, só que gasta um pouco mais. Por que ela gasta mais, Gui? Porque ela foi parcelando várias coisas ao longo do tempo. Isso pode se resumir a uma pessoa, tá? Um orçamento pessoal. E aí ela gasta R$500 a mais por mês do que a sua renda. Isso vai se acumulando em torno, né, ao longo de uma dívida, tá certo? O Maurício falou que ele compra à vista. Boa, Maurício, é isso aí, cara. Só compra a prazo se né, tiver sem juros e tudo mais. Agora, a gente vai passar, né? Eu, você, todo mundo que está aqui, a gente vai passar a pensar a dívida como algo positivo. Porque agora não vamos mais contrair dívidas. Nós vamos ser ali os credores, né? Aquelas pessoas que emprestam a grana para que outras instituições, né, ou o governo façam o que fizer com elas, mas com a obrigação de nos devolver essa grana, tá? Então você vai costumar pensar agora em dívida sim, algo positivo. Pensei em dívida, poxa, uma pessoa ou uma família que ganha 5 mil, gasta 4 mil, mas sobra ali R$1.000 para fazer investimentos, para emprestar para quem?
para a Petrobras, para a MRV, para as lojas americanas, né? Para a Magazine Luiza, para que depois ela peça lá para você fazer um carnezinho legal, né? Então, poxa, você que vai emprestar, você não vai fazer carnezinho mais não, hein? Carnezinho agora, ó, nunca mais. Você que vai ter ali a Magazine, olha só, a Magazine Luiza que vai ter um carnezinho com você. Bom ou não, hein? O jogo virou, hein? A mesa virou de vez, tá certo? Então é assim que você vai pensar. E tem uma frase, né, de uma pessoa aí, atribuída a alguém, não sei se vocês sabem aí, que é um pouco inteligente, né? Que é o Albert Einstein, ele disse que, né, os juros compostos, eles são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende como os juros funcionam, ele ganha bastante dinheiro. Aquele que não entende, ele paga, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, o porquê estar na ponta dos que emprestam, né, dos que entendem os juros compostos e não dos que não entendem. E vou explicar qual que é a diferença, né, de você estar ali na ponta que recebe os juros compostos ou das que pagam, tá bom? Agora, vou fazer um caso importante aqui, né? Eu coloquei um exemplo aqui, pessoal, tá? Quando eu trabalhava na Sul América Investimentos, o meu banco, o banco pelo qual eu recebi o salário, era o Santander, né? E aí, olha só, fiz algumas compras parceladas no cartão de crédito, né? Em coisas sem juros, tá? Sem juros, que não tem juros, não. Se é para comprar parcelado, é sem juros. Juros eu quero receber, não quero pagar para ninguém. Fiz umas compras parceladas no cartão de crédito, depois eu mudei de empresa e fui encerrar minha conta, né, no Santander. Falei, olha, você antecipa para mim, por favor, todas as prestações que irão vir, que eu quero fechar minha conta e encerrar aqui para não ficar devendo nada, tá bom? Legal, antecipou, paguei, fui embora, né? 2 anos depois, Santander me liga, boa tarde, é o senhor Guilherme Cadonhoto? Sou eu mesmo, né? Pô, Guilherme, tudo bem? Então o senhor aqui tem uma dívida de mais de 3 mil reais conosco. Eu falo, como assim? Né? Devo nada para o Santander, eu antecipei todas as minhas prestações e paguei. Não, então, teve um erro no sistema aqui, você não pagou uma fatura, tá? Olha só, por 2 anos, uma fatura ali, né, uma parcela que era de 300, 400 reais, se tornou uma dívida de quase 3 mil reais, um pouco mais de 3 mil reais na época, se não me engano, tá? Então olha a importância de você estar sempre na ponta, que não pega dinheiro emprestado. Sabe por quê? Chegou nesse nível. As pessoas acham que parcelar a compra em um cartão de crédito não é pegar emprestado, mas é sim. E é a taxa de juros mais cara que você pode obter, tá? Os juros anual do cartão de crédito, ele pode chegar a quase 900% ao ano, pessoal. Então, quando o cartão de crédito ali te mostra 20% ao mês, 25% ao mês, você fala, não é muito não, né? Mas se você atrasa alguns meses, isso aí chega, né, num patamar de 900. Ou seja, devia R$1.000, tá devendo 9 mil, né? Então, poxa, muito ruim esses juros aí para quem quer pagar, né? Se fosse para receber, tava ótimo, tá certo? Agora, por que isso acontece? Né? Por que um valor tão pequeno, passado ali algum tempo, se torna um valor tão alto? Por conta dos juros compostos, tá certo? Vocês devem estar pensando o seguinte, o que isso aí tem a ver com investimentos? Olha só, a introdução da aula de hoje, porque hoje a gente está entendendo aqui a diferença entre quem empresta e quem pega emprestado, certo? Hoje a gente vai ver as diferenças entre os empréstimos que a gente vai fazer entre o governo e entre as instituições privadas, bancos e empresas, né? Porque que a gente precisa entender de fato qual que é a diferença entre a gente emprestar dinheiro para um ou para outro. Hoje você vai entender, talvez, aí quais são as vantagens de emprestar dinheiro para o governo brasileiro, para os grandes bancos brasileiros, para os pequenos, médios e para as empresas brasileiras, tá certo? Então é hoje isso que você vai entender, eu quero que você fique aqui para não sair comprando título aí e fazendo investimento em coisa errada, tá? Então olha só o gráfico que eu mostrei aqui, né? Esse gráfico é se você pegasse só R$500 com o banco ali por mês durante 3 anos. No final do período você deveria quase 25 mil reais, tá? Eu coloquei uma taxa de juros, nem coloquei a do cartão de crédito, tá? Só para você ver aqui o quanto ele pode ser poderoso. Aí você fala assim, pô, Gui, poderoso? Não é tanto não. 3 anos, 23 mil reais não é muito, né? Mas dá uma olhada, se você pega R$500 por mês com o banco por 15 anos, vai dever quanto? Quase R$500 mil. É bastante, né? Então, se você está na ponta que paga,
O negócio pode ser ruim para o seu lado. Agora, se você sabe utilizar os juros compostos a seu favor, aí a coisa fica diferente, tá? Então aqui nesse exemplo, a gente colocou aqui uma aplicação de R$10.000 rodando ao patamar da taxa Selic atual, da taxa do CDI. Lembra que a gente viu ontem de onde que vem a taxa do CDI? Vem lá, né, dos empréstimos entre os bancos. Então, se você colocasse R$10.000 e guardasse aí esses R$10.000 sem fazer nenhum outro aporte por 5 anos, 10 anos, 20 anos, esses seriam os valores que você receberia. Olha o tamanho, a força dos juros compostos. Como diria Albert Einstein, quem entende, recebe, né? Quem não entende, paga. Então procure estar sempre na ponta de receber a grana e não de pagar. Por que é importante falar isso? Né? Porque, pessoal, não adianta você ter uma carteira de investimentos parruda, bem montada, né, com uma expectativa de retorno boa no médio e longo prazo, se você tem do outro lado dívidas, né? E as dívidas, elas tendem a crescer numa velocidade alta, né? Na maioria das vezes, essas dívidas, elas tendem a crescer numa velocidade mais alta do que os seus investimentos, tá bom? Então, sempre importante você estar na ponta aqui que empresta e não na parte de que, não na ponta que pega dinheiro emprestado. Eu só coloquei financiamento, compra parcelada, né? Cheque especial, carnezinho gostoso, tá? Tudo isso daí, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, bom, agora entrando mais na parte, né, dos investimentos de fato, dos ativos de fato. Antes eu queria fazer uma pergunta. André, quantos likes temos nessa aula? Quantas pessoas estão nos assistindo agora? 12 mil pessoas, 3 mil likes. Acho que eu vou levantar e ir embora aqui, porque isso aí eu tô achando que é um ataque contra a minha pessoa. Isso daí, acho que vocês têm algo contra mim. Só pode. 12 mil pessoas, 3 mil likes, não dá, tá certo? Vamos botar o botão, coloca o botão aí nesse joinha, né, pessoal? Vamos embora, tá certo? E presta atenção aqui de novo, porque eu tenho certeza que você quer saber como proteger lá do preço do café. Então, olha só. Percebeu que todo investimento em renda fixa é um certificado, é um comprovante ou um título de dívida. Alguém está emprestando dinheiro, no caso você, quando você investe, e alguém está tomando esse dinheiro emprestado. Você vai se dar bem, não necessariamente a outra ponta vai se dar mal, mas ela vai utilizar aquela grana para fazer uma outra coisa, depois vai te devolver essa grana corrigida por uma taxa. Existem duas grandes divisões aqui, né? Que são títulos públicos e títulos de crédito privado. Quando a gente está falando de título público, pessoal, né? Aí você pode cortar para mim aqui, Vini? Deixar só aqui a minha cara, né? Espero que ela seja agradável, minha face aqui, o meu rosto para vocês, tá? Então, quando a gente está falando de título público, nós estamos falando do quê? Que você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Você fala assim, poxa, Gui, não é possível que o governo brasileiro, aquele que arrecada trilhões de reais por ano de impostos, precisa dos meus milhares, centenas, dezenas, às vezes, de reais. Precisa, tá? Todo o governo ao redor do mundo, ele precisa, nem que ele seja superavitário, ou seja, nem que ele arrecade mais impostos do que gaste, ele precisa de dinheiro no dia a dia. Porque às vezes o fluxo de caixa ele não compensa, né? Às vezes o governo brasileiro tem um boleto para pagar aqui, só que ele só recebe daqui a 15 dias. O que ele precisa? Emitir um título público, pegar dinheiro emprestado. Então, quando a gente fala de título público, estamos falando de emprestar dinheiro para o governo. Quando a gente fala de crédito privado, a gente está falando de empréstimo para empresas e bancos. Veja a diferença. Empréstimo para o governo brasileiro, empréstimo para empresas e bancos, tá? Vai ter uma diferença bem grande aqui em termos de risco, né? Em termos de, será que, poxa, vai ser mais fácil? É mais fácil eu me dar mal onde, Gui? Né? Será que é mais fácil eu me dar mal aqui em título público ou em título de crédito privado? Emprestar dinheiro para o governo brasileiro ou para as empresas e bancos brasileiros, né? Eu vou te responder isso ao longo da aula, tá certo? Porque se a gente for pensar em casos aí de outros países, né, até vizinhos, irmãos, né, as coisas estão complicadas. Tem títulos do governo por lá que
não estão sendo honrados. Então a gente vai ver se esse é o caso do Brasil ou não ao longo dessa aula, tá certo? Entendeu a diferença aí, né? Entre títulos públicos e títulos de crédito privado. Então pode voltar os slides aí. Agora, a gente colocou, né? A gente ontem falou dos 3 funcionários. Poxa, a gente falou do Caxias, do despreocupado e do criativo. E olha só, eu tenho uma convicção alta aí, né? Que a maior parte de vocês são criativos e criativas, né? Porque, poxa, vocês foram lá no meu Instagram, comentaram, marcaram o Neymar, daqui a pouco até o próprio Neymar vai comentar lá na nossa foto. Tô só aguardando, tá? E aí o John ele vai assinar a camisa e a gente vai enviar para vocês. Mas, pô, a gente falou bastante desses 3 funcionários. E, poxa, Gui, título público e título de crédito privado. Tem uma característica comum entre eles? Seguinte, pessoal, tanto títulos públicos quanto títulos de crédito privado, eles podem ser ali e se enquadrar nesses 3 funcionários, tá? Então pode ser um título público Caxias, um título público despreocupado, um título público criativo, tá? Títulos de crédito privado, pode ter ali também ser um ativo, um empréstimo, né, para empresas e bancos, pode ser um Caxias, pode ser um despreocupado, pode ser um criativo. Pense só nas pessoas que trabalham no setor público e nas pessoas que trabalham no setor privado. Você pode ter perfis ali, desses 3 perfis no setor público brasileiro, trabalhando, quanto no setor privado, tá certo? Então você pode ter título público das 3 categorias ou título privado, tá certo? O Felipe falou o seguinte, Felipe, você foi bom aqui na sua justificativa, hein? Nossa, você foi bom. Sabe quando o aluno ele dá desculpa pro professor assim que ele tá tentando colar e fala, eu tô com uma torcicola? Foi tipo essa sua desculpa. O Felipe falou que a aula é tão boa que ele esqueceu de dar o like, tá certo? Bom, então, Felipe, você tá perdoado, tá? Então vamos lá, pessoal, né? Então esses 3 funcionários podem estar encaixados em cada uma dessas categorias, tá? Só que, presta atenção, assim quando a gente pega dinheiro emprestado com o banco, tem várias modalidades de empréstimo e tudo mais, né? Financiamento imobiliário, financiamento para veículo, automotivo e tudo mais, né? Existem diferentes modalidades que a gente pode emprestar dinheiro para banco, para empresa, tá certo? Então, a gente vai falar agora das mais comuns e eu vou para minha lousa, tá? Tudo certo para ir para a lousa aí, pessoal, porque eu vou correr, tá? Enquanto isso, o pessoal vai ajeitar aqui o meu WhatsApp, porque ele já parou de me acompanhar, tá certo? Então, olha só, pessoal, para explicar para vocês como que funciona, tô no ar? Tô certinho? Perfeito. Então é o seguinte, como é que funciona um título de crédito privado? Você basicamente empresta dinheiro para os bancos. Por quê? Porque aqui está você, né? Aqui está você, que é uma pessoa ali que poupa dinheiro, tá certo? Ó, guarda dinheiro. Dá para ver esse cifrão aqui em vermelho? Nossa, mas aí ficou muito feio aqui, né? Vou tentar desenhar de novo, hein, pessoal? Beleza, então aqui é você que poupa dinheiro, tá com o sinalzinho positivo aqui. E aí existe uma outra pessoa aqui que ela não acompanhou a Semana da Oportunidade de Ouro da Renda Fixa. E o que essa pessoa faz? Ela gasta mais do que ela ganha. Tem um saldo negativo todos os meses na conta. Ou seja, esta pessoa precisa emprestar, poderia emprestar uma grana para essa outra aqui, certo? Só que tem um ponto, pessoal. Você sairia emprestando dinheiro para todo mundo ali que não está gastando grana? Que está com saldo negativo na conta? Você está com saldo negativo aí na conta? Poxa, pois não, eu tenho um dinheiro aqui para você, ó. Pega, depois você me dá, devolve em 1 ano, hein? Corrigido 20%. O pessoal fala, vou te pagar 20%. Pô, beleza, sabe quando você vai ver esse dinheiro de volta? Nunca, né? É capaz da pessoa se mudar, se esconder, apagar a luz de casa quando você chegar lá para tocar a campainha. Você nunca mais vai ver essa pessoa, né? Você vai ficar bravo, brava, vai querer ali, né, discutir com a pessoa, e aí, problema. Para evitar este tipo de problema, nós temos o banco, né? Ou as instituições financeiras, tá certo? Essas instituições financeiras, elas fazem o quê? Elas pegam o dinheiro dela e emprestam para essas pessoas que estão devendo grana? Não, tá? O que o banco faz? Ele não tem muita grana não, tá, pessoal? Então, o que ele faz? Ele chega aqui, agora, em nós, investidores e investidoras, e fala, olha, eu preciso de dinheiro emprestado. Então, eu estou emitindo aqui alguns títulos de dívida, né? Ou seja,
alguns títulos de renda fixa, porque eu preciso de grana. Aí eu vou lá e vou emitir, né? O banco ele pode emitir um CDB, ele pode emitir uma LCI, ele pode emitir uma LCA. Já explico o que é cada um desses. Só que aí você fala, poxa, legal, então eu quero receber aqui uma grana, uma remuneração por emprestar, né, o meu dinheiro que eu poupei, para ele não ficar parado, para não ficar rendendo nada, eu vou emprestar para o banco. O banco pega essa grana, por exemplo, por 10% ao ano. Você fala, poxa, 10% ao ano para mim tá ótimo, né? Só que aí o banco, ele junta, não só de você, mas do seu irmão, da sua irmã, de todo mundo que você conhece. Deposita lá, né, ou investe lá no banco, aí o banco fica com uma baita de uma grana, e ele chega para essa pessoa e fala, poxa, você está precisando de dinheiro, né? Toma aqui, uma grana, pra você cobrir esse seu saldo negativo aqui, tá? Mas qual que é o ponto? O banco ele não vai emprestar aqui por 10% ao ano, ele vai mandar aqui uns 20%, uns 30%, tá bom? Então, quando a gente empresta dinheiro para o banco, pessoal, não significa que o banco está em dificuldade financeira. Não. Esse é o jeito que o banco funciona. O banco pega dinheiro emprestado com quem tem um saldo positivo na conta e por uma taxa, certo? Pode ser pós-fixada, que é o Caxias, pode ser pré-fixada, que é o despreocupado, e pode ser criativa, pode ser indexada à inflação, que é o nosso criativo, tá? E ele empresta para as outras pessoas a taxas que podem ser as mesmas 3, só que com um percentual muito maior. É daí que o banco ganha dinheiro, tá bom? Legal, Gui. E como é que funciona aqui o CDB, né? O CDB, pessoal, é um título que o banco ele emite, né, para pegar dinheiro para pagar as contas dele ali no dia a dia, de curto prazo. LCI, ele faz isso, pega dinheiro emprestado aqui, para depois emprestar para as pessoas adquirirem imóveis, né? No setor imobiliário brasileiro. LCI é letra de crédito imobiliária, tá bom? LCA, pega dinheiro emprestado com você para emprestar para quem? Para fazendeiros, né? Para agricultores, agricultoras, tá certo? Então, para o setor do agronegócio brasileiro, tá bom? Então, todos esses ativos aqui, eles servem não porque o banco está precisando de grana para pagar as contas, só que para que o banco delegue, né, na verdade, direcione esse recurso para cada um desses setores da economia brasileira, tá certo? É assim que funciona um banco, é assim que funciona um título de crédito privado, tá bom? Vamos voltar para a cadeira aqui agora rapidamente, né? Eu peço aqui que arrumem aqui, por favor, o meu WhatsApp, pode voltar aqui na câmera, tá? Os slides. Então, pessoal, esses são os títulos emitidos por instituições financeiras. E tem um ponto, né? Ô Gui, se essa instituição financeira, se esse banco quebra, né? Eu vou receber o meu dinheiro de volta no vencimento do ativo? Tem uma segurança a mais, tá? Tem 2 pontos aqui. Primeiro, que bancos no Brasil, pessoal, eles tendem a ser, na verdade eles são aí nos últimos 5, 10, 20, 30, 40 anos, a classe de empresas mais rentável no Brasil. Então elas são robustas por si só, né? Você encontra no Brasil poucos bancos, e os que tem, eles são normalmente muito saudáveis, tá? E tem uma segurança adicional, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Se você compra um ativo emitido por um banco, uma instituição financeira, e esse banco, essa instituição financeira, ela quebra, né? Ou seja, ela sofre a intervenção lá do Banco Central, quebrou. O que acontece? Tem uma organização sem fim lucrativo, né? Que tem uma grana lá, dezenas de bilhões de reais, e vai falar assim, olha, o Gui aqui, ele investiu no CDB do Banco do Zezinho, o Banco do Zezinho quebrou, ele tem lá 200 mil reais, né? Tinha 200 mil reais nesse CDB, vou devolver a grana para ele, tá? Então, nos títulos emitidos por instituições financeiras, você tem essa segurança adicional, tá bom? Bom, e tem também os títulos emitidos por empresas. Tem os títulos emitidos por... o Ramon aqui, ele fez uma pergunta interessante, ele fez uma observação interessante. Ele falou, não ia ser Lua hoje, no lugar do Sol? Não consegui, Ramon. Briguei aqui com todo mundo, mas, poxa, não deu certo, tá? Desculpa aí, cara.
O Gabriel falou que o que eu tenho de beleza falta no desenho. Poxa, Gabriel, caramba, muito obrigado aí pelo elogio, eu acho, né? Não foi muito bem um elogio, foi um elogio com uma cutucadinha aí. Então eu vou treinar nessa lousa, que essa lousa é nova ainda, tá bom? Bom, então tem os títulos, pessoal, emitidos por empresas. E aí vocês são... Por que eu tô falando desses títulos aqui? Porque vai ser muito comum, quando você começar a investir em renda fixa, eu ia falar você se encontrar, né? Mas você se deparar com essas siglas que eu estou colocando aqui. Gui, preciso decorar todas essas siglas. Meu Deus, não, você precisa entender, tá? O que é cada modalidade ali. Você pode consultar, você vai estar na internet, não é uma prova. Né? Então, CDB, LC e LCA é por um banco. Lembra do Gui fazendo isso? E você vai ter o quê? O mapa mental na mão. E vai ficar mais fácil de você investir. Então, esses daqui são emitidos por empresas, tá? Então, empresas que têm ali como função, por exemplo, setor de petróleo, de mineração, de vendas, do varejo, eletrodomésticos e tudo mais. Essas empresas emitem debêntures, tá? Então, quando uma empresa ela precisa de dinheiro, né, o que ela faz? Ou ela vai no banco, numa instituição financeira ali, e pega a grana emprestada, ou ela chega e emite uma debênture, que é um título de dívida, e aí, né, ela pega esse dinheiro com investidores e investidoras, tá certo? Então, é uma debênture. Outros tipos de ativo são CRI e CRA, que são certificados de recebíveis do setor imobiliário e certificados de recebíveis do agronegócio. Fala assim, pô, Gui, é igual a LCI e LCA? Não, tá? O CRI e o CRA aqui, eles têm uma diferencinha, né? Quando a gente fala de certificado de recebíveis imobiliário, é quando uma empresa tem uma grana assim para receber de diferentes tipos de... Pode ser de pessoas, de empresas, né? Tem vários recebíveis, várias dívidas para ela receber. Ela junta tudo isso num pacote, né? Antecipa com alguns investidores e os investidores e investidoras que vão recebendo isso ao longo do tempo. Calma aí que vai ficar mais simples no próximo slide, tá? Qual que é a característica que é importante, pessoal, de debêntures, CRI e CRA? Não tem proteção do FGC. Então, quando você vai investir em uma debênture, quando você vai investir em um CRI, quando você vai investir em um CRA, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Você tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Quando você empresta dinheiro para o governo federal, né, tá lá as contas públicas do governo, todo mundo fala toda semana, todo dia sobre a situação financeira brasileira. Então é muito fácil de você achar informação. De bancos, também é muito fácil, né, de você achar informação ali. E além disso, é mais seguro, né? É um setor ali bem sólido no Brasil e que você tem a proteção desse órgão aí, né, que a gente chama de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Só uma observação do FGC, ele garante até R$250 mil por CPF, tá bom? Por instituição financeira. Então, se você colocar mais de 300 mil, o banco quebrar, você só recebe 250. E aí, nas debêntures e CRI-CRA, pessoal, se tiver algum problema com a empresa, né, com esses ativos de renda fixa, aí você não recebe a sua grana de volta, tá certo? Não tem FGC para te auxiliar aí. Quebrou, vai ficar sem a grana. Mas é arriscado, Gui? É fácil quebrar uma empresa que emite uma debênture, um CRI, um CRA? Não é fácil, mas pode acontecer. Então é importante ressaltar para você. Você vai falar, Gui, como é que é melhor escolher? A gente já vai entrar, tá? Você vai entender como é que é, para quem que você pode emprestar o seu dinheiro de instituições financeiras, para empresas e tudo mais, tá? Mas agora, deixa eu entrar um pouquinho mais no CRI e no CRA, né, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, tá bom? A Gleice falou, fez um apelo. A Gleice levantou a mão para o céu e falou, pelo amor de Deus, deixe essa live salva aqui que eu preciso... que ela falou? Porque eu perdi o início, estou implorando. Ajudante, meu ajudante aqui, vai perguntar para os superiores. Tô brincando. André, pode ficar salva essa live aí também? Olha, se a galera mandar nos grupos de família e confirmar que o diamantezinho, a gente vê muito diamante. O André, ele tá fazendo uma chantagem aqui com vocês, tá? O que ele falou? Para você compartilhar no grupo da família, quando você compartilhar no grupo da sua família, mas é o seguinte, você também não vai não compartilhar e só ficar mandando diamantezinho aqui, hein? Que a gente consegue depois saber. Tá certo? O que você vai fazer? Compartilhar no grupo do WhatsApp da sua família, falar, ô família, chega de passar aí o ano novo, o Natal em casa, comendo frango. A gente tem que comer um peru, né? Pernil no fim do ano. Como é que a gente vai fazer isso? Melhorando as nossas condições financeiras. Para melhorar as condições financeiras, assistam essa aula. Então você encaminha para o grupo da sua família e manda diamantezinho.
Manda diamantezinho, tá certo? Manda diamantezinho quando você compartilhar. O WhatsApp parou de descer aqui novamente, precisa ficar muito atento aqui no WhatsApp, senão ele para de descer, eu não consigo ler aqui o que está aqui, tá certo? Agora, boa, aí ó, tô vendo, o Augusto mandou o diamantezinho, o Guga mandou o diamantezinho, depois eu vou falar com a família de vocês aí, tá bom? O Silvio ele fez uma observação importante aqui que eu acabei pulando. O Silvio falou, Gui, seria interessante informar se paga o imposto de renda para esses investimentos. Vou falar, tá, Silvio? Títulos públicos pagam imposto de renda sobre os lucros, sobre os rendimentos, tá bom? Meu título rendeu 10%, vou pagar imposto de renda. Meu título rendeu 20%, vou pagar imposto de renda. Títulos emitidos por instituições financeiras, por bancos, tá? CDB vai pagar, só que LCI e LCA, o rendimento é isento do imposto de renda. Ó que beleza. Então sabe aquele lucro lá que você dói pagar o leão? Na LCI, na LCA, você não vai ter. Tudo que vier de retorno é isento para você, tá? Agora, debêntures. Debêntures existem as que pagam imposto de renda e as que não pagam, tá certo? Então, quando você entrar lá na sua corretora de investimentos, que eu já vou falar um pouquinho como é que ela funciona, existem lá as que pagam e as que não pagam. As que não pagam imposto de renda sobre os rendimentos, elas são conhecidas por debêntures isentas, tá bom? Ou debêntures incentivadas. E ela vai estar lá mostrando naquela isenta de imposto de renda ou o outro nome, incentivada. E os CRIs e os CRAs, os certificados de recebíveis imobiliários, e os CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, também são isentos de imposto de renda, tá bom? E o Leonardo lembrou aqui, né, tá, que o FGC, ele é limitado até R$250 mil por instituição financeira, por CPF, só que até R$1 milhão por CPF se forem diferentes bancos, tá bom? Então, olha só, você comprar ali títulos de diferentes instituições, você, milionário e milionária, pode até reduzir o risco aí da sua carteira de investimentos, tá? Então, vamos voltar para o conteúdo. CRIs e CRAs. Ô, Gui, não entendi. Como é que é? Vários recebíveis aí, tudo bem? Vou voltar para a lousa agora, porque agora também me incomodei aqui. Vamos voltar para a lousa aqui. Conseguimos? Vieram na hora certa? Tudo certo? Sim, aí, ó, igual o Cristiano Ronaldo, hein? Gostei de ver. Então, o que é um CRI, pessoal? Pensa aqui, ó, tem vários recebíveis. Aqui tem um banco que tem lá um financiamento imobiliário para receber ao longo de 20 anos, de 30 anos. E aí tem outro financiamento imobiliário que vai receber em 20, outro que vai receber em 15, e aí outro que vai receber em 10. Tem todos esses financiamentos imobiliários em aberto, o banco. Só que ele, somado, isso daqui, ó, vai dar, vamos supor, 1 milhão, né? 1 milhão aí, nos próximos anos. Só que o banco fala, poxa, mas eu quero essa grana agora. Eu quero essa grana agora. O que o banco ele pode fazer? Ele tem a opção de fazer, ou empresas, né? Junta tudo isso aqui em um ativo, que chama ou CRI, né? Esse financiamento imobiliário é CRI, né? Ele junta isso em um ativo e vende, não por 1 milhão, mas por exemplo, 500 mil, tá? Para quem que ele vende esses 500 mil? Para nós, investidores e investidoras que poupamos grana, porque a gente poupa grana, a gente quer que essa grana fique rendendo. Então, ó, legal, a gente coloca aqui 500 mil, né? Não 500 mil, mas você pode comprar um pedacinho desses títulos, tá certo? Vários investidores e investidoras. E aí você coloca 5 mil, no final das contas você vai receber 10 mil, tá bom? Você que vai recebendo os juros disso daqui. Isso é um CRI, isso é um CRA, tá? Agora, quer um exemplo prático de como isso funciona? Bom, estava procurando o meu nome esses dias no Google, quem já não fez isso, não teve curiosidade, e acabei encontrando um certificado, né, um termo de CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, um registro, né, de um CRI da Caixa Econômica Federal. Eu falei, o que meu nome está fazendo nesse CRI aqui? Né? Será que eu investi sem querer? Meu nome está lá? O que está acontecendo? Procurei lá um nome que, poxa, dificilmente alguém no Brasil tem, né? Que é Cadonhoto. Cadonhoto, né? Muito difícil, ainda mais com 2 T's. E o que eu achei ali, né? Talvez fique muito pequeno para você, mas eu achei o financiamento imobiliário da senhora Helena Cadonhoto, que é a minha mãe. O financiamento imobiliário da minha mãe estava em um CRI emitido pela Caixa. O financiamento imobiliário da minha mãe foi antecipado. Então, quem investiu nesse CRI da Caixa, né, confiou na capacidade de pagamento
da senhora Helena. Eu e a minha mãe somos muito gratos a vocês, perfeito? Mas eu tô brincando, isso daqui foi só para mostrar para vocês como funciona um CRI, um CRA, e como ele é na prática, tá bom? Então, olha só, quando você empresta de risco, né, de risco de você tomar um calote, o que a gente fala? Que título público é o menor. Depois, né, vem os títulos de instituições financeiras, emitidos por bancos. Depois, ali os emitidos por empresas, e aí os CRIs e os CRAs, tá bom? Nessa régua ali de risco de renda fixa, perfeito? Vamos voltando. Agora, Gui, entendi título público, entendi título privado. Agora eu quero saber qual que é o melhor. Se eu tenho que investir mais, eu investir tudo em título público ou investir mais e investir tudo em título de crédito privado? Onde que eu tenho que colocar a maior parte da minha grana? A Beatriz perguntou se pode cair o rendimento, se LCI, LCA pode ter rendimento negativo. Eu vou responder no final da aula, tá certo? Olha só, qual que é o investimento melhor? Título público ou título privado? Dá uma olhadinha aqui, eu coloquei que os títulos de crédito privado, pessoal, eles têm desvantagens com relação aos títulos públicos. Ou seja, títulos públicos têm vantagens contra títulos de crédito privado. O que eu coloquei aqui é que títulos de crédito privado tem um risco maior do que um título público. O que é um risco maior, Gui? Né? Opa, peraí, só um minutinho aqui que eu dei uma travada aqui no meu notebook. Do segundo ponto, não tem marcação a mercado. O que é marcação a mercado, Gui? Vou falar. E tem liquidez limitada, também vou entrar em cada um desses pontos, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, o que é um crédito privado, um título de crédito privado, e tem um risco de crédito maior? O que isso significa? Que a chance de você não receber o seu dinheiro de volta, esse que você emprestou para uma empresa, para um banco, é maior, o risco, do que você corre ao emprestar para o governo brasileiro. Você deve estar falando assim, não é possível, Gui. Cara, o governo brasileiro, do jeito que está, com dívida alta, que a dívida que você levou, não tomando conta dos gastos públicos, cara, não é mais arriscado emprestar para o governo do que para as empresas, por exemplo, para uma Petrobras, para uma Vale, né, para um banco, para um Itaú. E aí eu te digo uma coisa, né? Os bancos, o governo brasileiro, pessoal, por mais que ele se endivide, por mais que ele gaste, o que ele pode fazer? Ele pode emitir mais moeda, ele tem a capacidade de emitir mais moeda. E quando ele faz isso, ele pode pagar a dívida. Tudo bem que isso pode gerar inflação lá para frente, mas esse aí é um outro problema que ele vai ver depois, tá? Então, risco de crédito normal, de títulos de crédito privado, eles são maiores do que os títulos públicos, tá bom? Outra coisa, não tem marcação a mercado, né? Então, olha o seguinte, que os títulos de crédito privado, quando é título público, você sabe todos os dias qual que é o valor justo dele. Então você comprou um Caxias, tá lá o Caxias trabalhando. Todo dia, bonitinho, bonitinha, chega no horário, almoça, sai, tá certo? Sabe o valor todo dia. Despreocupado também. Você olha lá o despreocupado, subindo, caindo, chegando atrasado, valorizando, desvalorizando, sei o valor do despreocupado. Criativo, também. Caiu 30%, 20%, todos os seus títulos públicos criativos, você tá olhando lá, que ele tá caindo 20, 30, tá certo? Tá subindo 50, 70, 100, você está vendo também na sua carteira de investimentos. Qual que é o problema dos títulos de crédito privado? Você não consegue ver isso, né? Eles são disfarçados. Pensa que você entra ali no escritório de advocacia e você enxerga todo mundo com a mesma roupa, porque é obrigatório usar o quê? Terno e gravata, tá certo? Você olha um monte de gente terno e gravata, você consegue falar quem que é o Caxias, quem que é o despreocupado, quem que é o criativo? Né? A não ser que você o quê? Levante a meia, que a meia pode dar um sinal, aquela meia Rap Socks lá que a gente falou, né? Aquela rosa, aquela verdinha, aquela azul bebê, né? Que as pessoas vão mesmo de social, criativo, você aí, você é desses, né? Coloca essa meia coloridinha, tá certo? Então, os títulos de crédito privado, eles são disfarçados. O que isso significa? Que o preço deles está oscilando pra caramba, mas na sua corretora de investimentos isso não aparece. Quer um exemplo prático? Vamos voltar para a lousa rapidinho, tá certo? Que aqui eu desenhei o gráfico, mas, né, aqui vai ficar muito mais claro para vocês. O André, ele já me deu uma olhada, porque ele falou assim, Gui, você tem que responder a dúvida dos pessoal, 15 minutos, mas eu vou correr, tá? Vou conseguir responder a dúvida hoje, tá certo? Senão o André vai entrar na câmera aqui. Então é o seguinte, pessoal,
Para exemplificar para vocês, pensa no mercado de arte. Pensa que você vai lá e compra um quadro, não sei se vocês gostam de arte, mas pensa que você compra um quadro por 5 mil reais. Você comprou um quadro por 5 mil reais. Mas por que eu comprei um quadro por 5 mil reais, Gui? Porque um especialista em arte, vários, disseram o seguinte, ó, em 10 anos, esse quadro aqui, Gui, vai valer 50 mil. Você fala, eu falei, porra, show de bola, eu quero ganhar, né? Porra, 45 mil reais, eu quero ganhar essa grana, tá certo? Multiplicar aí por várias vezes a minha grana, por 10 vezes a minha grana, eu quero ganhar, né? Então eu vou comprar, daqui 10 anos eu vou vender. Beleza, e Gui, eu acho que vai acontecer o quê, ó? Eu acho que vai fazer isso daqui, né? Ó. De 5 mil, ele vai valorizar para 50 mil. Só que o mercado de arte, pessoal, ele tem um ponto, ele oscila bastante. Né? Os quadros, vocês já viram os quadros naqueles leilões? Às vezes ele pode estar valendo aqui, ó. Ah, eu precisei do dinheiro 1 ano depois, vou vender? Tô achando que ele está valendo aqui 6 mil, chego lá, tem uma surpresa positiva. Ele pode estar valendo quanto? 7 mil. Tem um comprador lá que pode estar querendo comprar ele por 7 mil. Gostei muito do seu quadro, vou pagar 7 mil reais nele. Eu falo, opa, show de bola. Tive uma surpresa boa aqui. Só que eu posso precisar dessa grana aqui depois de 4 anos, né? 4 anos aqui, ó, por exemplo. Tá difícil de escrever aqui, né? Mas vocês já disseram que a arte não é o meu forte, né? Então por isso que eu estou comprando quadros e não fazendo quadros. E aqui eu posso vender esse quadro aqui e ele tá valendo os mesmos 5 mil. Eu me perguntar, ué, mas não é para ele estar valendo 7 aqui? Porque eu fiz essa linha aqui que eu achei que ele ia retinho para os 50 mil reais? Não, porque o mercado de arte, ele é volátil. Assim como quem? Assim como os mercados dos despreocupados e dos criativos, tá certo? Independente, sejam títulos públicos ou títulos de crédito privado, tá? Então, isso daqui, esse mesmo modelo, exemplo do mercado de arte, acontece com os títulos de crédito privado. O preço das coisas está oscilando, mas a gente só enxerga essa linha vermelha na nossa corretora de investimentos, tá bom? Não se engane, estão todos disfarçados. O despreocupado e o criativo. Tá lá, tudo de terno, mas se você levantar a meia, você vai enxergar lá uma meinha rosa, uma meinha verde, tá bom? Bom, essa é uma desvantagem. Por que é uma desvantagem, Gui? Porque eu quero saber de fato quanto que eu tenho no meu patrimônio, tá certo? Imagina você compra uma casa, você não sabe qual que é o valor dela, se você precisa vender. Será que ela vale 300 mil? Será que ela vale 200 mil? Será que ela vale 500? 100 mil? É ruim você não saber o valor do seu patrimônio, né? Pode te levar a tomar decisões erradas. Você pode vender uma casa falando assim, 300 mil reais, né? Que bom, peguei um valor legal. Aí depois você olha, seu vizinho vendeu por 600, por 700, por um valor muito acima do seu. Então, saber o valor justo dos seus investimentos é ótimo. E é uma desvantagem que os créditos privados têm com relação aos títulos públicos. Tá bom? Terceiro ponto, né? Aí eu coloquei aqui a simplificação do mercado de arte, mas tudo bem, né? Vocês já entenderam, eu fiz na lousa ali. Eles têm uma liquidez limitada. Quando você compra um título público, investe em um título público, né? O que acontece? Você consegue vender ele, tá? A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, tá? Então, Gui, como assim? Quando eu compro um título público, eu empresto dinheiro para o governo, né, para o Tesouro Nacional, lá através da plataforma do Tesouro Direto. E o Tesouro Nacional, ele fala o seguinte, olha, se você quiser de volta essa sua grana, né, eu te devolvo, sem penalidade, vou te pagar o valor justo de hoje, tá? O que está lá na marcação mercado. Pode ser ruim para você, mas pode ser muito bom, mas eu vou te pagar o valor justo. Então, no Tesouro, quando você investe em título público, você tem esse mecanismo, tá? Então, você pode comprar e vender praticamente a qualquer momento, qualquer dia, tá? Então, das 10 às 5 da tarde, beleza? No caso dos títulos de crédito privado, não. Quando você investe um CDB, LCI, LCA, debênture, né, que é um título de dívida emitido por uma empresa, quando você investe em um CRI, um CRA, se você quiser resgatar antes do vencimento, o que vai acontecer? A corretora vai falar assim, olha, então, né, a XP, pode ser a XP Investimentos, BTG, a Ativa Investimentos, pode falar, olha, então, né, você precisa carregar esse título até o vencimento. Você fala, não, mas eu quero vender, eu preciso do meu dinheiro, porque, poxa, eu vou me mudar e eu tô precisando de grana. Ó, ele vale R$1.000, né? Isso, vale R$1.000. Você vai me dar R$1.000? Aí eu falo, não, eu posso te dar 800, 700. Aí você fala assim, nossa, mas... Aí não, o que é isso? Vale R$1.000 o título, como é que você vai pagar 700? Né? Vai falar, ué, é isso ou é nada. Então, poxa,
não tem liquidez limitada. E, além do mais, se você for vender, vai ter um valor, uma penalidade, e pode demorar bastante. E a corretora não necessariamente precisa recomprar, não é obrigada a recomprar esse ativo de você, tá bom? Agora, pessoal, para a gente chegar às profundezas do oceano em termos de conhecimento, a gente precisa avançar aqui um pouco mais na parte superficial. Ninguém entra na piscina pelo lado fundo, tá certo? Se você pular, o que se vai? Pezinho, vai afundando na canela, na cintura, até a água até passar, tá bom? Então a gente está entrando aqui, de fato, no conteúdo pelo comecinho, tá bom? Na parte de crédito privado, que é muito importante. Agora, pense em um imóvel, né? Quando você investe em títulos de crédito privado, é como se você comprasse um imóvel ali, né? Você investisse em um imóvel. Não em águia, é igual, o retorno é igual, não. Só em algumas características, tá? É difícil você vender um título de crédito privado rápido, né? Ah, eu preciso do dinheiro amanhã. Chega lá, liga para sua corretora, quero o dinheiro amanhã na minha conta. Não, não é assim. Você vai ter que ligar na sua corretora ou falar com o seu assessor de investimentos, com a sua assessora pelo WhatsApp, tá certo? E isso pode demorar um pouquinho, não é fácil. Se você quiser vender rápido, você vai conseguir um bom preço no imóvel? Não consegue. E no título de crédito privado? Também não, tá bom? Você consegue um preço melhor do que uma empresa que adquire vários imóveis, né? Pensa uma empresa, então, que vai construir um bairro novo ali, adquirir todo aquele quarteirão, você acha que ela paga mais caro ou mais barato por cada uma das casas, né? De uma construtora? Poxa, mais barato, né? Então a gente tende a pegar títulos de crédito privado a taxas mais baixas do que grandes investidores e investidoras, tá certo? Ó, o André falou que a aula vai ficar salva, está liberado. Uma salva de palmas para o André aí. Poxa, boa, André. Aí, ó. Tem gente aqui, hein? É que a gente hoje fez a aula, pessoal, com plateia atrás, tá certo? Tô brincando. Bom, agora para e se pergunta, né? Eu vou investir muito em crédito privado, que eu não vou ter liquidez, né? Que eu corro um risco de crédito maior, que eu não sei qual que é o valor justo do meu dinheiro ali todos os dias, tá certo? Pô, agora para e se pergunta, quantos dos seus gastos, né, das suas despesas relevantes que você teve nos últimos 5 ou 10 anos estavam previstos lá atrás? Então, poxa, se adquirir um imóvel, será que você previa o quanto você ia gastar? Onde você ia comprar esse imóvel? Exatamente quando você ia comprar? Né? Poxa, tive um filho, uma filha, né? Poxa, você já tinha planejado essas suas despesas 5 anos antes? 10 anos antes, né? Eu troquei de carro, Gui. Eu me mudei para outro estado, para outro país, né? Pensa em quantos dos seus gastos 5, 10 anos atrás, que você teve dos relevantes, nesse período, 5, 10 anos atrás, eles estavam previstos anteriormente. Poucos, tá? Eles estavam previstos com esse nível de exatidão. Então, quantas vezes você acha que você vai precisar mexer nos seus investimentos daqui 5, 10 anos? Que outros gastos relevantes vão aparecer no meio do caminho? É por isso que eu falo, não dá para a gente colocar a maior parte dos nossos investimentos em renda fixa em títulos de crédito privado. Justamente por isso, tá? Por quê? Porque a gente não tem clareza grande sobre quais que vão ser os nossos gastos relevantes nos próximos 5 e 10 anos. Tá bom? Então, eu coloquei algumas regrinhas aqui. E se você não tem essa clareza e você investe a maior parte da sua grana em títulos de crédito privado, pode acontecer igual se você tivesse tudo em imóveis. Pode chegar um momento que você precise se mudar e você precisa vender aquele imóvel rápido. O que você vai fazer? Vender por um valor abaixo do justo, tá? Você pode nem conseguir vender, mesmo que você estiver cobrando um valor abaixo. Então, cuidado ao investir em títulos de crédito privado, porque eles têm aquelas desvantagens que são relevantes, tá bom? Então, eu coloquei algumas regras de bolso para você. Então, sempre que você abrir a sua corretora de investimentos, você vai abrir, né? E vai olhar esse papelzinho, anotar no papelzinho ou no mapa mental, que vai estar lá, né? Vai falar assim, poxa, deixa eu ver as regras aqui para investir em CDB, LCI, LCA, debênture, CRICRA. Nunca ultrapasse 30%, tá? Desculpa aqui, é 30%, tá 40%, mas é 30% de exposição em crédito privado na sua carteira de investimentos. 30%, tá certo? Então, 30% da sua carteira de investimentos. Você não vai ultrapassar. E você nunca vai comprar um título de crédito privado, um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture, um CRI, um CRA, pagando menos do que um título público.
Tá? Como assim? Com uma taxa de remuneração menor do que a de um título público. O que eu estou querendo te dizer? Se você tiver ali duas opções, um título público pré-fixado de 3 anos, te pagando 14% ao ano, ou seja, te remunerando 14% ao ano, e um título de crédito privado, um CDB, que vence em 3 anos, de qualquer banco, pode ser até dos grandes bancos, te pagando 12%, você não vai investir no CDB do grande banco. É uma debênture de uma empresa que paga 12% ao ano, você não vai investir nessa debênture aqui que paga menos do que um título público. Num CRI, num CRA, não vai investir. Sabe por quê, pessoal? Porque aqui no título público, que está pagando uma taxa igual ou maior, né? Você tem liquidez, consegue resgatar a todo momento, você consegue visualizar o valor justo dos seus investimentos todos os dias, você consegue resgatar sem prejuízo ali do valor desse ativo, tá certo? E tem um risco de crédito menor, não faz sentido comprar esses títulos de crédito privado as taxas iguais ou menores. Por que eu estou falando isso, esse ponto 2? Porque 60%, eu e o Felipe, que está aqui nos acompanhando na aula, né, que trabalha comigo lá no Melhor da Renda Fixa, ele, né, ele tem 60% dos títulos de crédito privado disponíveis nas plataformas de investimento pagam uma taxa igual ou inferior aos títulos públicos. Então, olha só, né? É super desvantajoso você fazer isso e mais da metade, né, dos títulos disponíveis nas plataformas de investimento pagam taxas iguais ou menores do que títulos públicos. Duas regrinhas de bolso que vão evitar que você faça vários investimentos errados, digamos assim. O Juliano, ele falou o seguinte: Gui, não vai falar de LC, que é a letra de câmbio, né? Juliano, o seguinte, a letra de câmbio, ela é basicamente ali, entra na mesma categoria dos títulos emitidos por instituições financeiras, por bancos. E o risco que você corre, pessoal, é o risco daquele banco, daquele emissor, daquela instituição financeira quebrar, tanto no CDB, quanto na LCI, quanto na LCA, quanto na LC. Então pensa só, Juliano, se eu investi em um CDB, eu investi em uma LCA, você investiu numa LC. Aí o banco quebrou. Eu e você, a gente vai ter problema, a gente vai ter que receber de volta pelo FGC lá, tá? Só é uma outra modalidade de investimento em renda fixa, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então, certo? Por que é importante ter essas regras em mente? Porque sempre nós estamos buscando mais rentabilidade. E às vezes, quando a gente olha só a taxa de retorno, a gente acaba esquecendo dessas 3 grandes desvantagens. Não tem liquidez, não tem marcação em mercado, tá certo? E tem um risco maior, perfeito? E aqui eu coloco uma coisa, você não pode esquecer de olhar o risco do empréstimo que você está fazendo, tá? Olha, e você, pessoal, por que é importante você ter todas essas regras em mente aqui, né? Porque você vai passar a receber várias sugestões de investimento quando você tiver conta em uma corretora, né? Vão te oferecer CDB do Banco X, LCI do Banco Y, debênture aqui, CRI, CRA do banco tal, né? Vão te oferecer várias coisas, né? E muitas delas, pessoal, muitas mesmo, tá? Oferecem para mim, minha assessora de investimentos me oferece, ela sabe que eu trabalho com investimentos, tá? Então, assim, uma boa parte do que vão te oferecer pode ser muito ruim para você. Pode ter um objetivo muito mais focado, né, no que é melhor para o seu assessor de investimentos, para o seu gerente de banco, para a sua assessora de investimentos, do que de fato para você. Por que isso acontece? Pelo conflito de interesses. O que é esse conflito de interesse, né? Quem te oferece esses títulos de crédito privado consistentemente pode estar recebendo uma comissão maior por você estar investindo lá, né? Então tem a corretora de investimento, tem alguém que vai te atender ali. Essa pessoa, ela recebe uma comissão maior quando você investe em um CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture, do que quando você investe em um título público. E detalhe, né? Na minha opinião, você tem que ter muito mais título público na sua carteira de investimentos de renda fixa do que títulos de crédito privado. E essas pessoas não vão te oferecer esse tipo de carteira. Por quê? Porque elas estão muito preocupadas, né? A maioria delas, no seu próprio bem, do que no seu investidor ou investidora, que é cliente, tá, lá da corretora de investimentos. Tá? Então existe o risco de você estar investindo no que é melhor para a pessoa e não no que é melhor para você, tá certo? E aí eu coloco aqui só um exemplo bem prático, né, de como eu me investia e de como eu me investo atualmente. Então olha só, eu antes não namorava, era solteiro. Vocês podem pensar, poxa, legal, hein, Gui?
tava solteirão lá, tava curtindo a vida de solteiro, pô, tava saindo. Só que tinha um ponto, pessoal, eu ia comprar roupa, né? O que acontecia? Chegava na loja e perguntava pro vendedor, pra vendedora, pô, coloquei uma roupa, ficou legal? A vendedora falava, cara, você tá bonitão, nossa, ficou muito bonito. Você tá, nossa, que maravilha, ficou muito bom em você. E eu, poxa, fiquei bonito, então, né? Eu achei que tava meio engraçado, mas tô bonitão, você tá falando, vou confiar em você, né? Aí ele vinha e trazia mais peças, né? Poxa, mas coloca essa aqui que vai combinar, tal. O que acontecia? O vendedor da loja de roupa me trazia as peças mais caras. Então eu saía da loja comprando umas peças que combinadas pareciam o Falcão, né? Aquele do Girassol, não é o Falcão do Rapa, não, tá bom? Parecia esse aí que se vestia de terno, gravata vermelha, o Girassol aqui, todo errado. Então, esse vendedor de roupa é a pessoa que tem o conflito de interesse. Ela vai me recomendar o que for melhor para ela, que a comissão for maior. Quando eu comecei a namorar, não sei como consegui me vestindo ali daquela maneira, eu passei a ter uma fonte de informação isenta de conflito de interesse. A minha namorada não queria ser vista por aí com um cara que estava se vestindo igual o Falcão, apertava o girassol, espirrava até a aguinha, tá certo? Então o que ela começou a falar? Cara, troca essas roupas aí, meu amigo. Não dá para você sair desse jeito. Eu vou na loja com você. Eu falava, ficou bom? Ela falava, ficou ridículo. Pega aquele lá, que combina com aquele. Então, ela, né? Ela recomendar peças de roupas boas para mim, não só eram bom para mim, como era bom para ela também. Então, isso é ausência de conflito de interesse, tá bom? Fuja das recomendações cheias de conflito de interesse. Procure recomendações de quem não está conflitado, tá certo? Quem não vai se beneficiar por você comprar X, Y, Z. Senão você vai sair na rua igual o Falcão. E eu nem pensei aqui em fazer uma analogia com outra mulher, tá certo? Que se veste da mesma maneira, mas vocês podem me dar essa ideia, tá bom? Qual mulher aí que seria párea para o Falcão aí para eu fazer esta narrativa também? O Carlos, ele falou... O Carlos aqui, ele só tá falando que a pergunta dos outros é ruim. Ô, Carlos, faz uma boa aí, então, pra gente, vai. Faz uma boa, o Carlos Tartic, tá certo? Faz uma boa aí pra gente responder, beleza? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção, hein? Essa daqui... Agora é exercício. Exercício. Pega o lápis, pega a caneta. O que você vai fazer? Duas opções para você investir. Tá certo? Duas pessoas chegam em você e falam, você, investidora, sei que você tem grana. Né? Você tá procurando investimento, você tem grana. Então chega a pessoa A, chega a pessoa B, lado a lado, uma até olha para a outra assim, meio desconfiada. A pessoa A fala o seguinte, olha, estou precisando de dinheiro para investir no meu negócio aqui. Ele é rentável, eu já tenho lucro, tudo mais, eu te pago 12% ao ano, tá? Por um prazo de 2 anos, te devolvo esse dinheiro daqui 2 anos, certo? B. Pessoa B, chega e fala o seguinte, olha, eu preciso também ter uma empresa rentável, né? E eu preciso de dinheiro para investir na minha empresa por 2 anos. E eu vou te pagar 15% ao ano. Para quem que vocês emprestariam o dinheiro? Em quem que vocês investiriam? Na opção A ou na opção B? Eu quero saber. Eu só vou continuar depois que vocês falarem a opção A, opção B. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta do Carlos, né? Manda no chat A ou B, A ou B. E eu quero responder a pergunta do Carlos. Ele falou, explica debênture, pelo amor de Deus. Debênture, Marcos, é o seguinte, quando uma empresa está precisando de dinheiro, né? O que ela faz? Poxa, eu vou emitir um título de dívida. Então, ao invés dela pegar dinheiro com o banco, que pode ser mais caro para ela chega para investidores e investidoras, pessoas físicas como nós, assim, ou fundos de investimento e fala, olha, eu preciso de 100 milhões de reais. Você tem? Eu vou falar, olha, eu não tenho 100 milhões, mas eu tenho 10 mil. Serve? Ela vai falar, serve. Aí eu compro uma debênture, tá certo? E várias outras pessoas e fundos de investimento fazem isso até que a empresa capta, né, os 100 milhões através de debêntures. Então a debênture é como se ela fosse um CDB, uma LC e uma LCA do banco, só que para a empresa. Só muda o nome, a mecânica é basicamente a mesma, tá? O fato é que a debênture, né, não se aplica a empresas que têm o cunho, atuação no mercado financeiro, como os bancos, tá certo? Então, ó... Que mandar enquete, porque o YouTube tá bloqueando. Mandou enquete, porque o YouTube também, poxa, o YouTube não dá, tá boicotando a gente também. Outro boicote aqui. 164 votos.
Mostra aí qual que é? B? Letra B? Então tá bom. Então vocês, né, escolheram letra B porque vocês estão olhando o quê? O que vocês estão olhando? Vocês não são, né? Vocês querem ganhar mais dinheiro. Vocês escolheram a pessoa B, só que tem um ponto. Olha só, pessoal. Quem que é a pessoa A que te pediu dinheiro emprestado para investir a grana no próprio negócio? Não sei se vocês conhecem, mas esse cara aqui ele é conhecido como Thiago Nigro, né? É o Primo Rico, tá certo? Ele é o fundador e CEO do Grupo Primo, né? Tem o nome limpo na praça, credibilidade ilibada, tá devendo ninguém, capacidade de pagamento nada duvidosa. E eu entendi o porquê. Sabe por quê? Porque esses dias eu fui almoçar com ele. E olha só, eu achei que ele ia pagar o almoço, né? Pô, ele ia pagar o almoço. O que aconteceu? Eu paguei meu almoço, então tá explicado porque ele é o Primo Rico, tá certo? Agora, tem um outro. Quem que é o que te pediu o dinheiro, né? O Agostinho Carrara. O Agostinho Carrara te prometeu pagar 15% ao ano de retorno. Ele é fundador da Carraras Táxi, tem renda inferior aos gastos, tá devendo o Lineu, tá devendo aí, quem mais? Tá devendo o banco, tá com o nome sujo, já deu vários calotes, aí tá devendo na pastelaria do Beisola. Então é o seguinte, você, se olhar só a taxa de retorno, pessoal, vocês não conseguem ter noção de qual que é o melhor lugar que deve ir o seu dinheiro. Se olhar só a taxa de retorno, você deixa uma coisa muito importante para trás, que é o risco de crédito. O risco de crédito é o risco de você tomar um calote. Então aqui a gente está falando, qual que é o risco de você tomar calote do Thiago Nigro? Né? Poxa, muito baixo. Qual que é o risco de você tomar calote do Agostinho Carrara? Pô, apesar de ser um personagem fictício, você deve saber que é muito alto. Tá certo? Então, não olhe somente a taxa de retorno, senão você vai ficar emprestando o seu dinheiro para vários Agostinhos Carraras, enquanto o Thiago Nigro ele está ali pedindo seu dinheiro tranquilamente, pagando uma rentabilidade justa, né, mas que você corre um risco muito menor, tá certo? Então, o maior erro, por que eu falei isso, né, de maneira tão clara? Alguém falou aqui que o Agostinho Carrara tem o fundo garantidor Lineuzinho, muito boa, esse foi um comentário muito bom, tá? Então, o maior erro de quem começa a investir em renda fixa é esse aqui, ó. Investir em renda fixa, nos ativos de renda fixa, olhando somente a taxa de rentabilidade. Então, quando você olha só a taxa de rentabilidade, pessoal, você vai lá emprestar dinheiro para o Agostinho Carrara, né? Não sei outros personagens fictícios mais caloteiros, se alguém souber aqui também vocês podem falar outros personagens fictícios caloteiros, tá certo? Então, esse é o maior erro. Se você olhar só a taxa de rentabilidade, você vai emprestar para o Agostinho Carrara 1, 2, 3, e você vai estar colocando o seu dinheiro muito em risco, muito exposto ao risco, tá certo? Agora, né? E aí eu peguei um exemplo prático aqui, né? Tem um ativo, tem um investimento em renda fixa, que ele promete pagar aqui uma taxa de remuneração de IGPM, que é um indicador de preços aqui no Brasil, mais 32% ao ano, de hoje até 2040. Pessoal, se você, assim, 32% ao ano, mais a variação do IGPM, assim, é praticamente impossível qualquer empresa ser sustentável financeiramente falando com uma taxa de dívida dessa, tá bom? Então, se você olhar somente a taxa de remuneração, você vai falar, nossa, que beleza de ativo, vai me pagar uma taxa muito boa, né? Nossa, eu vou ficar rico, vou ficar rica, né? Só que não é isso que acontece. Por trás do ativo tem uma empresa. Se essa empresa não consegue entregar um retorno maior do que 32% ao ano, uma taxa de lucro tão alta, ela vai acabar, a dívida dela vai crescer mais do que esse lado aqui do ativo e uma hora ela quebra. Então cuidado para não olhar somente a taxa de retorno. Dê o exemplo do Agostinho, dê o exemplo do mercado real agora, tá certo? Agora, duas pessoas precisam de dinheiro para investir em seu negócio. A A paga 12%, agora vocês já estão mais calejados, e a B paga 13% ao ano por um prazo de 2 anos. Agora, se eu perguntar, né, vocês iam falar o seguinte, opa, não sei, Gui, não sei quem que é, né? E aí eu só coloquei aqui que o A ainda é o Thiago, e o B é esse cara que agora vocês estão conhecendo melhor, né? Que é especialista em renda fixa, estrategista na Speech. Olha só, o Thiago ele paga uma remuneração um pouco menor. O Guilherme paga um pouco maior. Por quê? Porque a capacidade de pagamento do Thiago ela é maior do que a minha, tá certo? Então é normal que eu, ao pedir o seu dinheiro, eu cobre uma taxa de remuneração um pouco mais alta.
E tudo bem, né? Desde que eu seja um bom pagador, eu sou, tá? E eu posso, mas não sou tanto quanto o Thiago, eu preciso pagar uma taxa de remuneração maior, né? Então pensa se um banco lá, um banco menor, que não seja Itaú, Santander, vai pedir dinheiro emprestado para você. Você vai emprestar pela mesma taxa que um Itaú está te pagando? Que um Santander está te pagando? Não, né? Então você tem que olhar sempre que comparar esse tipo de risco que a gente chama de risco de crédito, tá? Gui, mas eu não posso emprestar dinheiro para o Agostinho Carrara, não para o Agostinho Carrara, tá? Mas para bancos, para instituições financeiras, para empresas menores, mesmo que elas me paguem uma remuneração muito atrativa. E aqui tem uma outra regrinha que eu vou passar para vocês. Então, olha, essas regrinhas bem legais para você evitar cometer vários erros ao investir em renda fixa. A exposição, pessoal, a esses ativos de risco na renda fixa, né? Então, de bancos menores, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs e CRAs, né? De risco maior, ou seja, né, elas têm que ter, né, uma exposição bem baixa na sua carteira de investimentos de renda fixa. Então, no máximo, você vai pegar a sua grana que você tem para investir em renda fixa, colocar 2,5% em cada um desses ativos. Então, tem lá uma debênture de uma empresa que, cara, Gui, ela não é muito grande e tudo, mas ela está pagando uma taxa muito boa. No máximo, você pega lá, tenho 10 mil reais, coloco 250 reais aí nessa debênture, tá certo? No máximo. Gui, mas eu queria colocar mais. Se você colocar mais, você vai se expor a um risco muito considerável. Com base no que eu estou falando isso? Pessoal, lembra que eu tenho quase 10 anos trabalhando na gestão de fundos de investimento, tá? Tanto de renda fixa, de título público, de crédito privado. E é assim que a gente faz a gestão de renda fixa como um profissional, como uma profissional, tá certo? Limitando a exposição em cada um dos emissores, em cada um dos bancos e empresas que tem um risco mais alto, tá? Então, essa é uma regra super importante. Quer comprar um título de renda fixa que paga uma remuneração mais alta? Quer emprestar dinheiro para Agostinho Carrara? Ok, 2,5% no máximo em cada nome desses maiores, tá certo? E isso, obviamente, desde que esse risco ele seja compensado por uma remuneração maior, tá bom? Bom, vamos lá. Alguém acabou de dormir aqui atrás, caiu da cadeira, né? Espero que esteja tudo bem com essa pessoa, mas agora eu vou até começar a falar mais alto aqui. Agora, lembra que eu falei do café? Tá certo? O café. No caso, o Gu aqui precisa tomar um café, que derrubou as coisas aqui, tá certo? John, pega um café lá que o Gu vai desmaiar, tá certo? E falando em café, o que eu falei lá? Que eu ia te dar uma dica, uma recomendação, na verdade não é dica não, uma recomendação para você que quer proteger o seu dinheiro, para que quando o café e o preço das coisas, né, dos bens e serviços subam no Brasil, você não perca dinheiro, tá certo? Então, ou seja, subiu o preço das coisas, a inflação subiu, né? O que acontece? Esses investimentos, eles também vão subir, tá? E aí eu coloquei o seguinte, ó, não dá para você comprar qualquer ativo que seja IPCA+, ou seja, que seja indexado à inflação para se proteger dela, de uma elevação. Eu coloquei um gráfico mostrando isso para vocês. Olha só, a linha amarela, ela mostra o IPCA fechado no ano, o índice oficial da inflação no Brasil. Quando ele sobe, dá uma olhada em 2015, a inflação do Brasil saiu de 2014, lá de 6%, foi para 2015, para cima de 10%, o preço desse ativo aqui, ó, indexado à inflação, caiu, oscilou negativamente, menos 15%, tá? Quando a inflação em 2021 foi para cima de 10 de novo, o preço desse IPCA+, né, ou seja, o retorno que você teria na sua carteira era negativo. Então não dá para comprar qualquer ativo indexado à inflação, porque se a inflação subir, né, em alguns deles, o valor desse seu título vai cair, tá certo? André, dá tempo de eu explicar o teorema da besteira aqui pro pessoal? Correndo ou você vai me dar uma voadora aqui? Então tá bom, mas eu vou ter que explicar, porque agora o pessoal vai querer. Pessoal, é muito rápido isso daqui, André. Não precisa não precisa brigar comigo aqui, tá certo? Pessoal, o que é o teorema da besteira? Aqui está a inflação, que é medida pelo IPCA. E aqui está o valor aqui do seu título indexado, tá certo? O que acontece, ó? Quando a inflação cai, né? Quando a inflação ela oscila igual umas ondinhas, né? Às vezes ela cai, às vezes ela sobe, às vezes ela cai novamente. O que você espera de um título indexado à inflação? Né? Que ele faça isso daqui, certo? Acompanhe a variação da inflação. Mas,
Títulos indexados à inflação de longo prazo, que eu vou colocar como LP, eles fazem o seguinte, ó. Quando a inflação está caindo, eles se valorizam. E quando a inflação está subindo, eles se desvalorizam. Esse é o teorema da besteira. Você não pode comprar qualquer título indexado à inflação de longo prazo, senão você vai perder dinheiro. Falei que ia ser rápido? Pronto. Voltando aqui para o notebook, tá certo? Bom, agora, né? Eu fiz um estudo para ajudar você a proteger esse seu dinheirinho aí do café, tá certo? E aí eu fiz algumas contas e tudo mais, e o resultado é basicamente o seguinte. Se você quer proteger o seu dinheiro contra uma elevação na inflação, você tem que comprar ativos indexados à inflação que vencem até 2 anos, no máximo, certo? 2 anos. Esses são os únicos ativos do mercado financeiro brasileiro que tem uma correlação positiva com a inflação no Brasil. Ou seja, quando a inflação sobe, o preço desses ativos se valoriza. Única maneira eficaz de você proteger o seu dinheiro contra a inflação. Tá bom? Beleza. Agora, então aqui vai a recomendação, né? Se você quer proteger o seu dinheiro de uma elevação da inflação, procure investimentos IPCA+, tá bom? Que vençam em 2 anos ou menos. Assim, se a inflação subir, o preço desse ativo tende a subir também. Agora, se for IPCA+, de 2 anos, que vence em um prazo maior de 2 anos, vence em 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos, aí vai fazer exatamente o contrário. Quando a inflação subir, o preço do seu ativo vai se desvalorizar. E quando a inflação estiver caindo, o preço do seu ativo vai subir, vai se valorizar, tá bom? Agora, né? Vamos continuar aqui, que já tem gente bufando. Agora, né? Amanhã, eu vou te explicar por que a semana chama Oportunidade de Ouro da Renda Fixa. Você vai entender por que estamos vivendo aí, né, um momento que pode ser muito proveitoso para quem souber aproveitar, tá? Uma das melhores oportunidades, se não a melhor, da década de montar uma carteira de renda fixa que vai te garantir retornos aí, ó, muito atrativos. Amanhã eu vou te explicar como fazer isso e por que esse é um momento extremamente atrativo, tá certo? Vamos responder algumas só. A gente vai responder algumas perguntinhas aqui, né? Só queria explicar para vocês aqui o que a gente falou aí do mapa mental, tá certo? Então, o mapa mental é 22 horas que ele sai, não é, André? 22, né? O mapa mental, pessoal, tem gente que entra no grupo do WhatsApp e fala, cadê o mapa mental? Cadê o mapa mental? Pô, espera um pouquinho, ele vai ser enviado às 22 e pouquinho, tá? Então entra no grupo do WhatsApp para receber o mapa mental com todas as anotações mais importantes que a gente tem, perfeito? Faz assim, por que você não faz essa live tira dúvida no Insta? Excelente. Vou fazer a minha live tira dúvidas no Instagram agora, perfeito? Então, separe aí as suas perguntas. Na verdade, aqui tem algumas perguntas que vocês já enviaram aqui. A gente já pegou, né, André? As perguntas aqui. A gente vai responder algumas dessas que a gente já pegou e outras lá no meu Instagram agora, quando a gente terminar aqui, tá bom? Então, ó, o Instagram é gui.cadonhoto, perfeito? Então, gui.cadonhoto tá na tela para vocês me seguirem lá e aí a gente vai fazer essa live tira dúvidas para vocês tirarem essas dúvidas aí que sobraram, tá? Beleza? Então vamos embora para lá? Posso encerrar aqui? Acabamos o dia 2 aqui. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e de todas. Amanhã estamos de volta com o porquê que esse é o momento da oportunidade de ouro da renda fixa e vamos para o Instagram para tirar as dúvidas. Um abraço e até mais, pessoal.